e posicionamentos na escrita midiática. O que eu quero pensar a partir disso? Eu quero observar a subjetividade da Clarice, tá? Eu sempre me refiro a ela como Clarice, e as publicações dela em veículos midiáticos do Brasil. Então, eu parto de uma fonte, de um corpus, que ele se constrói a partir de publicações de revistas e jornais. Então, eu não utilizo especificamente as obras literárias dela. Quando ela escreve, então, para esses jornais e revistas, é possível fazer um recorte muito grande temporal, né? Eu comecei com 1941, que foi quando a Clarice escreveu para a revista Época, que era uma revista acadêmica de direito, e aí eu termino com 1967, com 2 publicações que ela fez no Jornal do Brasil. Então, todo esse percurso, eu vou começar a mostrar o quê? Que ela tem um posicionamento que se desloca da estrutura binária do gênero, ou seja, ela não concorda, ela se posiciona com uma pegada feminista, né? Em relação ao lugar da mulher na sociedade, né? E também no final quando a gente chegar ali no Jornal do Brasil, quando tiver chego na ditadura militar brasileira, a gente vai falar sobre o clamor dela pela democracia e pela visibilidade do direito à voz do povo brasileiro. Então, a gente vai passar por direito, nós vamos passar por escrita feminina, que daí eu utilizo o termo escrita de autoria feminina, nós vamos passar com a escrita dela enquanto um discurso, que é a análise que eu me disponho a fazer, né? Então, eu vou fazer umas leituras para vocês, como não é um texto pronto, ele é um recorte do meu segundo capítulo da tese, que eu vou defender ano que vem, e também eu inseri, então, nessa parte do Jornal do Brasil, um artigo que eu ainda estou escrevendo com o meu amigo, que se chamaria Albuquerque. Ele trabalha com mulheres guerrilheiras da ditadura militar brasileira. Não é isso que a gente vai falar, óbvio, mas enfim, ele é meu irmão de orientação, do Losandro, Antônio Tedeschi, da Ana Maria Collin, que são grandes amigos meus também. E aí eu vou fazer essas leituras, vocês vão perceber que às vezes eu vou explicar uma coisinha ou outra justamente porque não é um texto pronto, tá? Então, qualquer coisa, se precisar falar comigo, Matheus, você fala, tá? Porque eu não vou estar olhando o chat. Tudo tranquilo, professor. Então, tá bom. Então, vamos lá. Os deslocamentos e enfrentamentos que fizeram parte da vida de Clarice, como sua formação em direito, sua posição precursora enquanto mulher e repórter, a continuidade de seu trabalho publicado com o nome de solteira mesmo após o casamento, a separação e o retorno ao Brasil com os filhos, ligam-se às fontes cuja escrita será analisada. Ao mesmo tempo, Clarice e a sua família passaram pelo antissemitismo e o anticomunismo no Brasil. A gente não vai entrar nessa questão, mas é importante frisar, com a censura, tanto institucionalizada como não institucionalizada. Então, a gente vai falar aí do Departamento de Imprensa e Propaganda da Era Vargas, que é no início da escrita dela. A gente vai falar da censura da ditadura militar, os limites da imprensa feminina, que por muito tempo foi o lugar em que a Clarice foi acolhida, dos veículos de comunicação no geral. Então, por isso eu olho a Clarice enquanto uma estrategista, porque ela escreve de uma forma estratégica, ela planeja, ela articula, ela encontra um meio para se posicionar, mesmo se ela estiver escrevendo uma coluna feminina, né? As páginas femininas. O trabalho, então, dessa escrita, enquanto algo jornalístico, abrange uma imensidão de temas. E o desafio que se impõe é encontrar o que há em comum entre esses temas. Para isso, a subjetividade de Clarice fornece o caminho. O que ela passou, as experiências da vida dela, a sua formação, o estudo, o trabalho feminino, que tem relação também com a experiência das irmãs dela, né? Que também trabalharam, também estudaram, e digamos, o estudo foi uma porta de entrada, porque as 3
foram funcionárias do governo, funcionárias públicas, né? E a formação dela em direito leva ela a pensar dos direitos das mulheres, questionar o abismo que se constrói entre os homens e as mulheres nessa ideia binária, né? Além também da proposta governamental da ditadura militar brasileira, que é o que a gente vai falar no final. Então, quando a gente pensa na escrita lispectoriana, pensa-se na profundidade dessa produção e na necessidade de uma imersão interminável no seu âmago. Isso significa que é preciso conhecer a Clarice, porque dessa forma você treina seu olhar para os detalhes meticulosos e indispensáveis da constituição de seu ser, que está nas suas entrelinhas. Tanto que, na minha tese, o nome agora é O Melhor Está nas Entrelinhas, que é uma frase que eu retirei da obra Água Viva. Porque realmente a Clarice, ela tem esse quê de fazer analisar várias vezes e de poder dizer muita coisa, né? Dependendo do ângulo que você olha. De acordo com Cláudia Maia, os discursos devem ser entendidos em suas condições de produção, porque as palavras significam pela história e pela língua. E é por isso que quando eu coloco a escrita enquanto um discurso, eu consigo pensar tudo: o controle brasileiro, o cerceamento do direito de expressão, o conservadorismo, o patriarcalismo, que está presente no discurso hegemônico, a regulação das temáticas da imprensa destinada ao público feminino, as práticas reguladoras que legitimam as normas de gênero, a censura, e tudo isso unido à questão das estratégias que a Clarice utilizou para se movimentar, se deslocar desse discurso hegemônico, que é onde aparece o posicionamento dela. Nessa questão, eu trouxe a Luciane Borges, que diz o seguinte, início da citação: as falas movem-se para um locus inusitado e transgressor, instituído pela escritura de textos que, ao se associarem à autoria feminina, deixam de ocupar o lugar para eles previstos. É uma tomada de posição que provoca a adoção de seu modo ou a releitura de procedimentos de composição de termos desconstrutores. É também parte de um desejo das escritoras, que o efetivam com aceitação ou com enfrentamento. Ao aceitar esse movimento de deslocamento, as autoras adquirem agência, elas agem sobre o mundo, ao atuarem com um discurso que centraliza um tipo de olhar para desconstruí-lo desde o seu de dentro, rompendo a sua estruturalidade. Fim da citação. É desse de dentro que eu me ocupo para observar a escrita estratégica de Clarice, onde há a tomada de consciência sobre a sua condição enquanto mulher e a sua condição enquanto, principalmente no início da sua vida, pessoa com uma classe social inferiorizada, migrante, imigrante, né? E ela toma para si reflexões sobre as experiências femininas, sobre as experiências masculinas, por exemplo, na escrita. E nisso a gente observa um ceticismo que vem desde a época do colegial sobre a superioridade masculina. Então, Clarice queria entender onde estava isso, porque para ela não fazia sentido. E a escrita vai continuar mostrando esse posicionamento dela. Então, quando ela apresenta essas estratégias, muitas vezes ela extrapola a temporalidade dela, trazendo a Simone de Beauvoir, sim, que é da temporalidade dela, mas trazendo também a Virginia Woolf, trazendo a Mary Wollstonecraft, que são autoras muito importantes dentro do feminismo. Então, para a gente entender essa questão binária, eu utilizei a Judith Butler, pensando também no meio discursivo e cultural enquanto a construção do gênero, porque, segundo a autora, o efeito substantivo, que dá, então, significado, ele é performaticamente produzido, imposto por práticas que regulam o gênero. Por isso, o gênero ele é performativo, ou seja, ele tem um discurso, uma estrutura binária, homem e mulher, onde um é o oposto do outro,
que está também na linguagem, na racionalidade, né? Então, quando a gente observa o contexto histórico e mundial de grande parte do século XX, utilizar a Gottlieb e a Nunes, que são as duas que me auxiliam muito na pesquisa, enquanto a biografia, os marcadores sociais, né, do processo de subjetivação, onde eu entendo, então, o que constitui a Clarice enquanto sujeito, o que constitui a subjetividade dela, a origem judaico-russa, as dificuldades socioeconômicas, a delimitação de gênero, a trajetória profissional e educacional da Clarice e de seus familiares, eu observo, então, também o contexto histórico, que perpassa desde a era Vargas até a ditadura militar. Como ela estava na imprensa, então, qual era o perfil histórico e o contexto histórico da imprensa, né? O perfil da imprensa e o contexto histórico. A Clarice, ela entrou na Agência Nacional quando ela procurou Lorival Fontes, né? A Agência Nacional era um órgão governamental responsável pela coordenação de atividades relacionadas à imprensa brasileira, e ela foi repórter, precursora, trabalhou no jornal à noite, né? E aí, quando ela entrou no governo como funcionária, ela foi inserida no rol de beneficiados que existia na elaboração de direitos, que extinguia parte da população na questão dos direitos trabalhistas, né? Esses direitos, eles eram reservados apenas aos trabalhadores urbanos e empregados que tivessem carteira de trabalho e cujas profissões fossem reconhecidas e regulamentadas pelo Estado. Então, a profissão dela, enquanto jornalista, era regulamentada, né? Ela trabalhava para o Departamento de Imprensa e Propaganda, que lia tudo que estava sendo colocado na mídia para as pessoas, né? Mas mesmo assim, fazendo parte, então, desse lugar em que ela conseguiu alguns benefícios enquanto escritora, ela também participou do Centro Acadêmico Ângido de Oliveira, o CACO, quando ela foi discente de direito, né? Ela foi redatora da revista em que ela publicou à época. Era uma revista que era distribuída nas escolas de direito por todo o Brasil e que muitas pessoas da Faculdade Nacional de Direito do Rio de Janeiro, muitos intelectuais tiveram publicações ali. Então, ela via nessa oportunidade uma forma de alcançar visibilidade, fazer contatos, né? E mais uma vez eu enxergo ela enquanto uma estrategista, sem pensar na questão do oportunismo enquanto algo pejorativo, né? E aí a gente tem o período em que ela casa com o diplomata e ela se ausenta muito do Brasil, mas nos retornos, como em 1952, ela trabalhou no Comício, numa página feminina, assinando como Tereza Quadros, né? Era um jornal que não era bom na questão vinculada ao governo. Bom seria um termo ruim, mas ele não era, digamos, ele não era aliado do Vargas, né? E a gente vê um movimento de mudança na imprensa nesse período, né? A Ana Paula Goulart Ribeiro diz o seguinte, começo da citação. Na década de 50, o jornalismo empresarial, que é o jornalismo desse momento, foi pouco a pouco substituindo o político literário, que acontecia, por exemplo, em 1940. A imprensa privilegiava a informação transmitida objetiva e imparcialmente na forma de notícia e que separava editorial e graficamente o comentário pessoal e a opinião. Então, a imprensa começou a ser pensada como um lugar neutro e independente e passava a ser reconhecida como um gênero de estabelecimento de verdades. Fim da citação. A Clarice vai perpassar, então, algumas mudanças na imprensa brasileira, né? O Comício, por exemplo, ele contava com colaboradores antigetulistas, porque no período que a Clarice escreveu, 1952, era o último governo de Vargas, né? Ele se suicidou em 1954. E esse semanário, como ele não estava ligado diretamente com o governo, ele era um semanário pobre,
feio, e acabou não fazendo nenhum ano, né? E o problema dela ter participado desse semanário era também que, como ela estava casada com um diplomata que era uma pessoa que trabalhava para o governo, ela pode ter encarado alguns problemas no relacionamento dela. A gente não vai entrar também nessa questão, mas só para vocês fazerem aí um link, né? Ali ela também assinou com um pseudônimo, né? E aí, indo adiante, quando ela volta para o Brasil, em 1959, ela trabalha de 59 a 61 no Correio da Manhã e de 60 a 61 no Diário da Noite. O Correio da Manhã e o Diário da Noite foram formas de complementar financeiramente seus rendimentos, para ela dar conta de tudo, porque quando ela está no Brasil, ela toma à frente da família dela, é como se fosse realmente uma família monoparental, né, matriarcal. Ela tá ali, digamos, sem contar com mãe, com pai para auxiliar ela, as irmãs também trabalhavam, então ela tinha 2 filhos já, e ela volta para o Brasil e vai trabalhar muito nesse período, vai produzir muito, justamente porque ela tem essa necessidade, né? Ela enfrenta, então, a ideia de que ela vai ser uma mulher divorciada, desculpa, o divórcio não existia. Ela vai ser uma mulher desquitada, separada, vai ter um monte de preconceito na sociedade em relação a isso, e ela vai ter uma outra vida nesse momento, que não vai ter toda a fartura que tinha antes. E era uma fartura que cobrava muito dela, da vida dela. Quando a gente lê as correspondências que ela trocou com os amigos e com as irmãs, dá para perceber muito forte isso. E de alguma forma, como a gente está falando aqui de uma separação que acabou de acontecer, é óbvio que pode ser que a Clarice estivesse muito afiada, com vontade de desabafar, e que isso pode ter uma influência no que ela estava escrevendo, né? O Correio da Manhã, então, era um jornal considerado sem compromissos com agremiações ou figuras políticas, né? Além de tudo, ele se posicionava contra a oligarquia, dava ênfase à informação, né? E lá a Clarice assinou como Ellen Palmer, a coluna Correio Feminino, e para mostrar o quanto a questão empresarial estava influenciando os jornais nesse período, tem a divulgação indireta dos cosméticos da Pond's, né? Ou seja, o público-alvo da publicidade também passa a ser as mulheres nesse momento, enquanto consumidoras. E a Clarice tinha, então, esse acordo, né, de fazer essas publicações voltadas para os produtos sem mencionar os nomes. No Diário da Noite, a Clarice assinou como ghostwriter da manequim Ilka Soares, na coluna Só para Mulheres. E o Diário da Noite, ele se reformulou nesse período. Ele passou a ser um tabloide inspirado nos modelos ingleses, Daily Mirror e Daily Express. Então, os textos eram mais curtos, a linguagem coloquial, né, para cair no agrado do público, de acordo com o Nunes. E aí também reunia muitos nomes expressivos, por isso que Ilka foi colocado ali enquanto um sinônimo de mulher, um símbolo de feminilidade. Mas a Clarice permaneceu trabalhando na imprensa até 1977. E outra transformação que aconteceu foi após o golpe militar de 1964, que transformou o Estado brasileiro, então, na ditadura militar, que de 64 foi até 84. Sobre isso, eu uso de Aquino para explicar. Início da citação. A preocupação dos governos militares, a partir de 1964, atingiu a outra face da mesma moeda do setor de comunicação social, a informação veiculada aos cidadãos. Encarava-se como necessário o controle da informação a ser divulgada, para preservar a imagem do regime. O Vargas fazia um pouco isso também. Num exercício de ocultação que passa, inclusive, pela negação de visibilidade ao leitor de suas próprias condições de vida. Afinal, nada pode ser mais subversivo do que enxergar a si próprio. Fim da citação. Nesse período de censura, os diretores dos grandes jornais não conseguiram manter uma boa convivência com o governo, porque o governo não reconheceu a legitimidade do direito à informação.
E aí as pessoas tinham medo que isso se prolongasse. E a investigação jornalística nesse período foi considerada um crime, para pensar que se colocasse alguma informação contrária ao governo, estava afetando a segurança do governo. E aí pedia para substituir profissionais, os profissionais foram perseguidos, torturados, e muitos jornais, como o Jornal do Brasil, da onde a gente vai observar as duas últimas publicações de textos que a Clarice escreveu, eu utilizo sempre textos, não vou falar de crônicas, etc. Eu tomo essa decisão a partir de uma fala de Clarice, tá? E essa publicidade governamental que era ofertada para ajudar a manter os jornais, ela vai começar a ser retirada dos jornais que não se rendessem, então, ao modelo que o governo queria. E o Jornal do Brasil sofreu com isso, né? O Jornal do Brasil era um jornal revolucionário, ele era de inovação, né? Então, quando a gente olha ali os textos que fazem parte da descoberta do mundo, tem uma reunião de vários textos que foram publicados no Jornal do Brasil, além de outras coisas, né? E aí, quando a gente pensa nas temáticas da imprensa feminina, que permeia grande parte da produção de Clarice, a gente está falando ali de estereótipos de mulheres que não podem ofuscar o namorado, não pode cansar o namorado. E aí, o mais revolucionário, 1960, é a mulher que é dona de casa e começa a descobrir a sua insatisfação. Mas em momento algum tem uma libertação dessa imprensa feminina. Sem comentar, óbvio, na imprensa feminista, né, que não faz menção direta com Clarice, então a gente não vai falar dela também. Em 1970, por exemplo, que é um período que a gente não vai entrar, a imprensa feminina no Brasil, ela tinha chegado no momento em que a garota livre passava um dia de chuva com o seu amado, de acordo com o Buitoni. Mas vocês percebem que está sempre veiculando ali, sempre fazendo uma relação da mulher com um homem, né? O dualismo, ela sempre está vivendo em função disso. Então, na primeira das publicações que a gente vai observar, é a publicação da Época, que tem relação direta com direitos. Então, desde a infância, Clarice foi reivindicadora de direitos. O contato dela com a área se iniciou em meados da década de 30, quando ela foi aprovada em um exame e ingressou no curso complementar de Direito na Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Depois ela entrou no Colégio Andrews com o mesmo perfil e participou de cursos complementares em engenharia, medicina, e então conquistou o primeiro lugar no exame de habilitação em 1938, de acordo com o Gottlieb, para ingressar na Faculdade de Direito, onde ela foi discente de 1939 a 1943. Então, quem escreveu o artigo acadêmico Deve a Mulher Trabalhar, em 41, foi essa discente de direito, que tinha sido recém-contratada para trabalhar na imprensa brasileira, e já mostrava o seu clamor pelo reconhecimento do direito feminino ao trabalho remunerado, que tem tudo a ver com a vida que ela acompanhou das irmãs também, que sempre foram pessoas que trabalharam, né? Então, para ela não fazia sentido, principalmente da classe social em que ela adivinha, essa ideia de que a mulher não tinha o direito de trabalhar. Então, nesse período em que a Clarice trabalhou, foi discente, né? Vigorava no Brasil a Constituição de 1937, que veio depois da Constituição de 1934. Na Constituição de 1934, existia uma proposta de igualdade salarial, que previa a proibição da distinção de salário por motivos de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Todavia, isso não existia mais na Constituição de 1937, mesmo que o trabalho tenha sido colocado na Constituição de 37 como um direito de todos. Ao mesmo tempo, existiu o Código Civil Brasileiro de 1916, que restringia, com o seu artigo 242, o poder de decisão feminino sobre o trabalho
remunerado se houvesse a sociedade conjugal, ou seja, se a mulher fosse casada. Segundo Ana Maria Collin, início da citação, a partir da Constituição de 1934, as mulheres passaram a exercer os mesmos direitos políticos que os homens, permanecendo, porém, na vida privada, subordinadas ao poder marital, ao qual deviam obediência através do Código Civil, fecha a citação. Considerava-se, então, que, havendo um marido, um provedor responsável pelo sustento familiar, não havia necessidade de remuneração feminina, porque aí a mulher estava livre para cumprir as tarefas domésticas e para a reprodução. Só que Clarice combateu essa ideia. Quando ela escreveu, então, o Deve a Mulher Trabalhar, o início, o emprego dos verbos dever e poder, já começa a mostrar como ela está pensando num sentido legalista. E a flexão do verbo poder, quando ela coloca ele entre aspas, quando você pensa em permissão, sugere o posicionamento contrário da autora em relação a esse artigo 242, onde as mulheres não têm o direito de fazer algumas coisas, como trabalhar, sem a permissão do marido. Então, Clarice perguntou, deve ou não dele, ou seja, o trabalho, ela estender suas atividades pelos vários setores sociais? Deve ou não voltar suas vidas também para fora do lar? E sua arguição baseou-se no recrutamento bem-sucedido das mulheres durante a Grande Guerra. O que seria essa Grande Guerra, né? A Ana Maria Collin, escreve sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial o seguinte, início da citação. Assim como no Brasil, diversos países, a partir da metade desse século XX, alteraram suas constituições em seus artigos referentes à igualdade. Se a Primeira Guerra havia convocado as mulheres ao trabalho para assumir tarefas e postos tidos exclusivamente como masculinos e varonis, a Segunda Guerra repete a mesma situação. Novamente, o mundo feminino volta à vida ativa. Os países que ainda não haviam libertado as mulheres da tutela masculina, após o último confronto final, o fazem. Fim da citação. E Clarice, então, mesmo sem dizer se é a Primeira ou a Segunda Guerra a qual ela se refere, ela afirma o seguinte: no momento de crise, havia um apelado para seu auxílio da mulher. Sua reação surpreendeu o mundo, e sobretudo ela mesma, provando-lhe qualquer coisa de absolutamente novo. A mulher também pode. Ou seja, fim da citação. O trabalho feminino foi surpreendente a nível global, e para ela, isso era o suficiente para provar que a mulher tinha, sim, o direito de trabalhar. Aí, quando ela vai fazer a enquete, entre aspas, ela usa as aspas e enquete é um termo que ela utiliza. Quando ela vai, então, fazer essa enquete, perguntar para os discentes de direito, ela tenta direcionar as respostas dos entrevistados para se adaptarem à defesa dessa legislação. E ela diz assim: as legislações mais adiantadas abrem um capítulo regulador de suas atividades. Ou seja, para que as mulheres, que o trabalho feminino fosse aceito enquanto uma evolução que deve ser consolidada em leis. E aí, o que seria, então, qual seria o impedimento para que a mulher conquistasse essa emancipação? Se tudo isso pesava a seu favor, né? Sim, algumas mulheres foram entrevistadas, mas elas fazerem parte do ensino superior, universitário, não trouxe realmente mudanças no modelo binário compulsório burguês, porque as pessoas muitas vezes reproduziram o discurso hegemônico, consideraram natural a delimitação do casamento, do trabalho doméstico, da maternidade, como marcadores da performatividade feminina, ou seja, signos, símbolos, né, que marcam o que é ser mulher. Uma das entrevistadas, chamada Maria Luísa, afirmou não almejar o exercício da advocacia após formar-se. A resposta dela, início da citação:
Seu papel da mulher no lar é bastante absorvente e sério para que ela procure, além dele, outro campo de atividade. Clarice lhe pergunta: e quanto aos estudos? E Maria Luísa responde: plena liberdade. Clarice pergunta novamente: você acha que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens? Maria Luísa reflete um pouco e diz com bom senso: teoricamente tem, mas na realidade isso é impossível. Não só pelas condições da sociedade, como também, sobretudo, pela própria natureza que fala demandar outros direitos, diversos do que os homens aspiram. Fim da citação. A resposta de Maria Luísa, ao mesmo tempo que corrobora a afirmação sobre o papel da mulher, o contradiz, pois observa as diferentes demandas de direitos que as mulheres precisam. Outro aluno, Rômulo Olivieri, aproximou-se mais ainda da reprodução desse discurso hegemônico, e Clarice então incentivou ele a rememorar a própria trajetória educacional. Início da citação. Então, Rômulo Olivieri considera que a mulher nasceu para se dedicar exclusivamente ao lar, à família, e não para cultivar qualquer espécie de trabalho. Deve estudar apenas como um meio de se ilustrar, para que um dia guie o filho, educando-o eficientemente. Antes de tudo, crê numa diferença intelectual entre o homem e a mulher, mais frágil em todos os sentidos. Aí Clarice lhe pergunta: tem notado alguma diferença de nível intelectual entre os colegas masculinos e femininos desde o curso primário até agora? A resposta é insidiosa. Rômulo reluta um pouco. Não, diz depois. Fim da citação. Então, ele contradisse o que ele mesmo afirmou, né? Ele não conseguiu perceber a naturalizada superioridade intelectual masculina que ele mesmo disse que existia. Então, quando ele reflete a contragosto, ele admite não viu isso, né? E a Luísa Gulkins, que foi outra entrevistada, mesmo ciente da capacidade feminina, reproduziu a lógica difundida pela divisão sexual do trabalho e pela performatividade. O que a Luísa diz? Início da citação. Acho que a mulher pode competir com o homem e até superá-lo em diversos casos. Mas se não for necessário trabalhar, que não trabalhe. Ela deve ser para a sociedade uma espécie de ornamento, acrescenta. Clarice lhe pergunta: mas a mulher pode trabalhar sem perder a... Não, desculpa. A amiga dela, Marilda, que estava junta, diz: mas a mulher pode trabalhar sem perder a feminilidade. Luísa concorda, mas mantém sua opinião, que só trabalhe por necessidade material. Luísa estuda direito porque deseja uma cultura mais ampla, não pretende advogar. Fim da citação. Percebam como nós estamos falando de mulheres de uma outra classe social, diferente da de Clarice. Em ambas as participações, nota-se como existe uma preocupação com a masculinidade feminina ou com a desfeminização da mulher. Por quê? É importante que a mulher consiga trabalhar sem deixar de ser feminina. Porque a condição da feminilidade tem relação direta com a escolha conjugal. E apesar de se falar já na década de 40 sobre a livre escolha conjugal, onde, enquanto um direito, onde os pais já não interferem tanto, quem realmente tinha livre escolha eram os homens. E essa escolha, de acordo com Cláudia Maia, se subordinava a um tipo de comportamento social que era desejável para uma moça. E os critérios eram estéticos e também relacionados ao trabalho doméstico, que deveria ser realizado pelas esposas. Então, quando você pensa que esse ambiente privado, onde essas mulheres ficariam, distanciavam-nas do contato social e informacional do espaço público, e que a falta de independência financeira facilitavam a manutenção da autoridade masculina no núcleo familiar, a gente volta para a afirmação da Maia. Ela diz o seguinte, início da citação: parece ser inconcebível que as mulheres pensassem em si, em primeiro lugar,
ou que aspirassem outra coisa na vida para além de um marido, filhos e família. E havia mesmo um repúdio nesse sentido, fim da citação, onde o trabalho doméstico e a educação da prole não eram considerados trabalhos, mas sim tarefas femininas. Não existia, as pessoas não observavam isso enquanto um trabalho, né? Então, mesmo que se falasse da rainha do lar, que é um termo de Rousseau, e da importância da educação, e mesmo havendo esse enaltecimento, como disse, o tempo dedicado aos estudos servia para ela ser uma educadora dos filhos melhor, e não para ela realmente utilizar isso no âmbito profissional. Mas, como eu disse antes, não foi a realidade de Clarice e das irmãs dela, mesmo quando Tânia e Clarice se casaram. Por exemplo, Tânia continuou sendo uma funcionária pública, mesmo depois da maternidade, né? E Elisa não casou nem teve filhos. Então, o casamento aqui, muitas vezes ele vai aparecer para Clarice enquanto um modelo ruim de relacionamento. Eu não vou dizer que ela se colocava contra o casamento, porque eu acredito que não seja isso, mas ela se colocava contra o modelo de casamento que a gente tinha no século passado, né? Então ela não vai romantizar o casamento, né? Por exemplo, no comício em 1952, a Clarice que escreve é a Clarice já casada, né, que volta de um período curto para o Brasil, como se fossem férias. Nesse momento, então, ela trabalhou no comício, né, e fez uma resenha da obra Um Teto Todo Seu, de Virginia Woolf, que existe todo um contexto do Álvaro Lins, que comparou Perto do Coração Selvagem com a escrita da Virginia Woolf, fazendo uma espécie de rivalidade feminina quando ele faz a crítica à obra de Clarice. Só que Clarice não vai se deixar abalar por isso, no sentido de não gostar da Virginia Woolf. E isso é a prova de que ela não se afasta de Virginia, porque ela faz realmente uma resenha do Teto Todo Seu, falando então sobre a naturalização para desconstruir isso e a desigualdade entre homens e mulheres de uma mesma condição social. Início da citação de Clarice. Uma escritora inglesa, Virginia Woolf, querendo provar que mulher nenhuma, na época de Shakespeare, poderia ter escrito as peças de Shakespeare, inventou para este último uma irmã que se chamava Judith. Judith teria o mesmo gênio que seu irmãozinho William, da mesma vocação. Na verdade, seria um outro Shakespeare, só que, por gentil fatalidade da natureza, usaria saias. Então, vem a vestimenta aqui para marcar o gênero, né? Antes, em poucas palavras, Woolf descreveu a vida do próprio Shakespeare. Frequentar escolas, estudar em latim, Ovídio, Virgílio, Horácio, além de todos os outros princípios de cultura. Em menino, caçara coelhos, perambulara pelas vizinhanças, espiara bem o que queria espiar, armazenando infância. Como o rapazinho, foi obrigado a casar um pouco apressado. Essa ligeira leviandade deu-lhe vontade de escapar. E ei-lo a caminho de Londres, em busca da sorte. Como tem sido bastante provado, ele tinha gosto por teatro. Começou por empregar-se como olheiro de cavalos na porta de um teatro. Depois, imiscuiu-se entre os atores, conseguiu ser um deles. Frequentou o mundo. Aguçou suas palavras em contato com as ruas e o povo. Teve acesso ao palácio da rainha, terminou sendo Shakespeare. E Judith, bem, Judith não seria mandada para a escola. E ninguém lê latim sem ao menos saber as declinações. Às vezes, como tinha tanto desejo de aprender, pegava os livros do irmão. Os pais intervinham, mandavam-na servir meias ou vigiar o assado. Não por maldade. Adoravam-na e queriam que ela se tornasse uma verdadeira mulher. Chegou a época de casar, ela não queria. Sonhava com outros mundos. Olha a novidade, ela não queria. Isso era muito raro de acontecer, de falar da opção da mulher dela fazer a reflexão disso, né?
Apanhou do pai, viu as lágrimas da mãe. Em luta com tudo, mas com o mesmo ímpeto do irmão, arrumou uma trouxa e fugiu para Londres. Também Judite gostava de teatro. Parou na porta de um, disse que queria trabalhar com os artistas. Foi uma risada geral. Todos imaginaram outra coisa, objetificaram o corpo da Judite por ser mulher como prostituta. Como poderia Judite arranjar comida? Nem podia ficar andando pelas ruas. Alguém, um homem, teve pena dela. Em breve, ela esperava um filho, até que numa noite de inverno ela se matou. Quem, diz Virginia Woolf, poderá calcular o calor e a violência de um coração de poeta quando preso no corpo de uma mulher? E assim acaba a história que não existiu. Fim da citação. Eu gosto muito de utilizar essa resenha que ela fez, porque ela explicita como se constrói o gênero e quais são as desigualdades e oportunidades de uma mesma pessoa, aliás, de pessoas de uma mesma classe social. Isso é muito importante a gente frisar. A gente está falando aqui de Judite de Shakespeare, enquanto pessoas de uma classe favorecida e branca, né? Pessoas etnicamente brancas. Então, a mesma situação para ambos os gêneros acontece de forma diferente. Por isso que é tão bom, né? Essa situação é muito importante. Tem um posicionamento. A comparação, então, da vida dos personagens evidencia a importância da educação sem distinção de gênero, para as experiências culturais, para o desabrochar infantil, para a identificação de vocações diretamente relacionadas com a profissionalização. Clarice esclarece no início da resenha que Judite e o irmãozinho William possuíam a mesma base familiar, a mesma condição social, e eles também tinham a mesma vocação para o teatro, o mesmo ímpeto pelo conhecimento, o mesmo gênio leviano em busca de mais do que eles foram ofertados. Mas Judite não foi para a escola, não aprendeu a ler, né? Em latim, como Clarice aprendeu, né, na sua formação em direito, não conheceu cultura, não pôde desejar uma vida deslocada do perfil feminino, né? Como exprimiu, então, a violência do pai com ela, as lágrimas da mãe, a risada dos atores, né, que resultaram na dependência dela a outro homem, da Judite a outro homem, no salvamento do homem que teve pena dela. Então, aparece mais uma vez como se fosse uma história romântica, um homem salvando ela. Mas ela não queria ser salva, ela não queria depender de um homem. E é por isso que ela, mais uma vez, se desloca. E ela não queria ser mãe também, e ela se mata. Assim como o Wolff se matou, né? Depois, óbvio, dela escrever a obra. Agora, o William, né? O Williamzinho, ele não sofreu represália por fugir do casamento. Ele se aventurou pelo mundo. Ele conseguiu ser um dos atores. Ele se incluiu. E a partir disso ele teve reconhecimento internacional do trabalho como dramaturgo. Ele conheceu a rainha. Então, a gente percebe como essa estrutura ela legitima e naturaliza o gênero, né? E parece que a mulher ela é inferior, mas na verdade isso é uma construção. E Clarice percebe isso, né? Por mais que os personagens estivessem inseridos, então, num contexto temporal e geográfico diferente do da Clarice, a discrepância das suas experiências refletem na trajetória educacional e profissional binária da sociedade brasileira do século XX, de acordo com Pulga, início da citação. Enquanto os homens cursavam matérias que lhe poderiam render um processo seletivo vantajoso nas universidades, as mulheres faziam, além do português, matemática, ciência e didática, puericultura, canto e bordado. Assim, os homens, ao saírem das escolas, o antigo segundo grau e mais tarde das universidades, além de mais conhecedores de seus próprios corpos e sexos, podiam se dedicar à profissão na qual se especializaram na educação superior. Médicos, engenheiros, economistas, administradores de empresas.
Já as mulheres ou se casavam e se dedicavam ao lar, ou escolhiam profissões ligadas ao mundo feminino, como uma extensão do lar, secretárias, professoras, enfermeiras, donas de lojas de artigos femininos, decoradoras, costureiras, cabeleireiras, manicure, pedicure, etc. Fim da citação. Então, a educação aparece aqui para Clarice mais uma vez, né? Porque ela é uma oportunidade de não estar totalmente dependente do casamento e da autoridade do marido, né? O casamento figura, nesse sentido, como algo que legitima a divisão sexual do trabalho, ou seja, que explicita a hierarquização do gênero, porque designa a repartição de tarefas realizadas por homens e por mulheres, e coloca no trabalho feminino um caráter complementar. Por isso que muitas vezes nem trabalho é considerado. Judite, por exemplo, empregou seu tempo em trabalhos domésticos, como servir mesa ou vigiar o assado. Não desenvolveu sua vocação como escritora de peças. Por isso que a Virginia diz que nenhuma mulher teria escrito as obras de Shakespeare na Inglaterra do século XVI e XVII, porque não seria permitido. Então, a ideia de que Shakespeare fosse um pseudônimo de uma mulher escritora é refutada, né? Então, nesse momento, a Clarice ainda estava casada, como eu disse para vocês, e a gente pode pensar que o casamento dela, a maternidade, o cumprimento das tarefas relacionadas ao papel de esposa de diplomata, mostram como a profissão de Maury direcionava a vida dela por um período grande de tempo, mais ou menos 15 anos, mesmo que ela insistisse em trabalhar na escrita, o que dificultava a sua prática, ela estava longe da imprensa, ela estava longe do Brasil, né? Então, tudo isso ela fazia acontecer muitas vezes pelas correspondências, né? E quando a gente pensa na questão da Clarice em processo de separação, em 1959, é uma forma dela tentar se resgatar, né? Um resgate de si mesma, mesmo que isso signifique muitas dificuldades que ela já conhecia como no início da sua vida. Da publicação no Correio da Manhã, então, acontece em 1960, quando ela vai, então, recorrer ao trabalho para complementar a sua renda, e isso não faz de nenhuma das publicações dela algo inferior, independentemente de ser uma escrita mais simples, independentemente de ser uma escrita ao qual ela provavelmente não dedicava o seu tempo quanto a escrita das obras, ou seja, precisava ser algo mais rápido, mas ela tirava coisas das obras literárias, trazia para o jornal, tirava coisas dos jornais, levava para as obras literárias. Então, existia uma fluidez, tanto de um pseudônimo para o outro, existe uma fluidez no trabalho de Clarice que a gente não deve jamais pensar uma hierarquização do que ela produziu, porque ela produziu. Ela estava fazendo fonte histórica. Tudo que ela escreveu, a gente pode analisar como uma mulher refletindo, né? E para a gente sair, então, da história universal, daquela história onde só os homens escrevem, e homens brancos de elite, a gente pode buscar nas mulheres também uma contraofensiva, um outro ponto de vista. Elas são sujeitos, elas participam da história. E por muito tempo não foi assim. Inclusive, na formação de vocês, provavelmente a formação careceu de mulheres. Clarice não, Clarice ela é incluída. Mas muitos outros nomes de mulheres que até hoje não são inseridas no material didático, né? Então, nesse texto, a Clarice citou a primeira campeã dos direitos da mulher, Mary Wollstonecraft, e é engraçado porque ela escreve Wollstonecraft, ela erra uma letra. E aí, nesse texto, ela discorreu sobre a continuidade dos protestos da mulher. Eu adoro essa citação,
Vocês vão ver que legal. Início da citação. Em geral, as mulheres acham a vida dos homens muito melhor e, não raro, procuram viver como os mesmos. O caso da mulher que há pouco tempo foi presa por haver abandonado o marido e durante 20 anos ter vivido disfarçada de homem exemplifica perfeitamente esse desejo. É mais fácil viver no mundo como homem, foi a resposta dessa criatura original ao ser interpelada pelo juiz. E muitas vezes o que leva as mulheres a beber nos bares, fumar, praguejar, usar calça comprida, embora, de acordo com muitos médicos, seja isso a causa de muitos artritismos nas filhas de Eva, é essa espécie de protesto masculino que impinge uma desigualdade por vezes irritante dos direitos femininos. E ainda hoje, continuam os protestos da mulher. Mary Wollstonecraft, a primeira campeã dos direitos da mulher, comentou, abre aspas, os homens, se prevalecendo de sua força física, exageram tanto sobre a inferioridade das mulheres, a ponto de classificá-las quase abaixo dos padrões de criaturas irracionais. Fecha aspas. E ainda hoje continuam os protestos da mulher, ela repete mesmo. Recentemente, uma psicóloga de renome provou que, abre aspas, o preconceito dos homens de que as mulheres são inferiores vem sendo instigado em nós há séculos e séculos. E o resultado disso é que acabam agindo como os homens esperam que o façam. Fecha aspas. Nada de estranhar, portanto, que ainda sejamos vítimas de alguns preconceitos. De modo geral, encontram grande dificuldade em se dedicar a certas profissões masculinas, mas seja como for, fisicamente são completamente diferentes dos homens. Isso é uma coisa que jamais mudará. Portanto, de certa forma, a mulher não foi aprisionada pelo homem, mas pela sua própria natureza fisiológica. Fim da citação. Para exemplificar sua afirmação de que as mulheres achavam a vida dos homens muito melhor, Clarice recorreu ao exemplo de uma mulher que abandonou o marido e viveu durante 20 anos disfarçada de homem, o que adotava da experiência para afirmar que é mais fácil viver como um homem. O binarismo distinguiu o gênero no contexto histórico de Clarice. Por isso é significativo ressaltar que essa polaridade existia para evitar o anacronismo no uso de termos atuais como transgênero ou travesti, ou mesmo para classificar de forma pejorativa a ausência de identificação dessas identidades, ou de informação sobre a orientação sexual da mulher disfarçada de homem, mencionada no intuito de enaltecer o deslocamento feminino e corroborar a sua capacidade de viver como um homem, ou seja, de realizar as mesmas atividades. Diferentemente da ausência de penalidades específica no Código Civil Brasileiro de 1940, quando se descobria que essas mulheres se vestiam de homem, antes disso, as ordenações filipinas, que Ana Maria Collin define como material jurídico importado da metrópole por ausência de um Código Civil Nacional, que foi vigente desde o século XIV até a aprovação do Código Civil Brasileiro em 1916, incluía essa questão, penalizando-a com multa e exílio. Início da citação de Ana Collin. Entre as excentricidades das ordenações filipinas, há um título que trata do homem, que se vestir em trajes de mulher ou mulher em trajos de homem, trajos mesmo, e dos que trazem máscaras. De acordo com o código, somente é possível se travestir, ou usar máscaras se for para festas, jogos que se façam fora das igrejas e das procissões. Quem o fizer fora do que é proposto será degradado 2 anos para a África e, sendo mulher da dita qualidade, será degradada de 3 anos para Castro Marim. E a cada um a que o sobredito for provado, pagará R$2.000 para quem o acusar. Fim da citação. Então, fora vetada a existência de identidades deslocadas desse binarismo nas ordenações. O exílio apresenta, então, um intuito de apagar a existência dessas pessoas da memória, de excluir elas do convívio social. E essa herança, mesmo não havendo no Código Civil
algo que estabelecesse, então, essa punição, havia a questão do abandono da sociedade conjugal. Por quê? No artigo 6º, que colocava, então, as mulheres enquanto incapazes de exercer profissão, elas poderiam terminar a sociedade conjugal, a partir do artigo 315, pelo desquite amigável ou judicial, que poderia acontecer, de acordo com o artigo 317, se tivesse adultério, tentativa de morte, injúria grave ou abandono voluntário do lar durante 2 anos contínuos. Ou seja, como ela abandonou o lar, foi a primeira coisa que ela precisava fazer para se libertar. Então, mais uma vez, o casamento aparece aqui como algo negativo dentro da lei. Porque a lei marca o homem como chefe, com direito de decisão sobre a vida da esposa. Então, romper com essa condição é romper com a incapacidade, tanto pelo olhar sociocultural quanto pelo limite legal, que dificultava o acesso e a dedicação a profissões consideradas masculinas. Viver como homem seria mais fácil nesse sentido, pois o marido não dependia da autorização da esposa para exercer profissão, por exemplo. Então, as dificuldades que os homens enfrentavam não eram potencializadas ou pelo seu gênero, ou o seu gênero não os tornava juridicamente inaptos. Essa é a explicação da fala dessa mulher, né? Que ela fala, a Clarice classifica como criatura original, né? Mas como Clarice menciona o julgamento e a prisão dessa mulher, a gente pode olhar os artigos 229, 305, 307 do Código Penal brasileiro de 40, que falam sobre falsidade ideológica, supressão do documento, falsa identidade, para ser interpretado como uma sanção legal que prevê detenção e reclusão, a penalização da exclusão da praticante para coerção e exemplo das outras pessoas na sociedade. Então, observando a questão legal que Clarice dominava, a gente pode pensar nesses artigos. O segundo ponto da arguição do texto leva a crer que ela considera as manifestações femininas em prol da desnaturalização, exemplo, beber nos bares, fumar, praguejar, usar calça comprida, como uma consequência da irritante insistência masculina em cercear os direitos das mulheres, sem culpabilizar as mulheres. Em contraponto ao discurso hegemônico, a referência às mulheres deslocadas, como filhas de Eva, reverteu a alusão da figura religiosa, responsabilizada por corromper Adão e culpabilizada pela expulsão de ambos do paraíso, assim como o supracitado argumento médico sobre o malefício do uso das calças, peça que, em teoria, marca a masculinidade em um período onde a saúde feminina associava-se ao útero. E, como Michel Perrault afirma, o corpo da mulher tinha se tornado coisa pública, médica por excelência. Ou seja, os médicos, o que eles diziam era lei, né? Lei no sentido figurado. Então, esses protestos masculinos era que geravam a desigualdade, que se ancorava na força física masculina, e não as mulheres, né? Então, ela inverte o discurso. Essa questão fora observada anteriormente por Wollstonecraft como parte da construção do gênero. Segundo ela, enquanto, abre citação, os homens jovens são preparados para as profissões, fecha a citação, a mulher é privada de, abre citação, exercer qualquer força manual e desestimulada a seguir sua própria razão, fecha a citação. Em nome do destino feminino, que tem por finalidade legitimar o casamento como o grande feito da sua vida, de acordo com Wollstonecraft, a educação da mulher é negligenciada, a ponto de as mulheres serem tratadas como um tipo inferior, subordinado, desumanizado, relegado à posição de fêmea, de reprodutora. A carência desses estudos legitima a autoridade masculina sob a ótica da orientação. Ela não sabe, ela precisa de orientação, assim como Eva precisou.
Por isso, Wollstonecraft protestou em prol do fortalecimento, abre citação, da mente feminina, expandindo-a, fecha a citação. Ela apontou isso como um caminho para dar fim, abre a citação, à obediência cega, fim da citação, fecha a citação. Fica, então, aparente como o posicionamento de Clarice tem uma relação com o posicionamento de Wollstonecraft, pelo fortalecimento e pela expansão da mente feminina, porque assim elas adquiririam agência ao mundo, deslocariam-se da submissão. E o matrimônio, para ambas, aparece como um alimento da desigualdade, como um obstáculo da emancipação feminina, neste modelo em que é posto. Quando, no final do discurso, a Clarice, ela retoma o discurso hegemônico, no final da citação, para contradizer propositalmente a sua arguição com generalizações e exageros, que refletem especificamente aquilo que ela estava identificando, os protestos. Então, ela escreve essa última parte como os homens esperam que as mulheres façam. Por isso, escrever, contestar e deslocar-se são ações que contrariam a submissão feminina. A continuidade disso, no Diário da Noite, 1960, a gente tem a Clarice escrevendo de casa, né? Ela tinha, então, esse trabalho com o qual ela não precisava especificamente estar dentro do ambiente dos jornais para fazer valer a sua participação no trabalho, né? Ela conseguia escrever de casa e levar as coisas para lá. Isso ajudava muito na questão dela com os filhos. Quando ela escreve em 1960 para o Diário da Noite, ela faz uma publicação citando Simone de Beauvoir, que eu vou deixar bastante para a Tânia Sandrone falar para vocês, né? Que ela é muito, ela aprofunda muito mais do que eu essa questão. Mas é um momento que, em agosto de 1960, a Beauvoir visitou o Brasil acompanhada de Sartre. E os brasileiros não conheciam muito bem as obras e os posicionamentos de nenhum dos dois. E mesmo assim, receberam calorosamente o Sartre. Mas a Beauvoir ficou em segundo plano, né? Mas Clarice, no mesmo mês, fez questão de fazer uma citação e publicar essa citação no jornal Diário da Noite, onde ela fala sobre os mal-estares e doenças que afligem as mulheres. A citação é a seguinte: estou convencida de que a grande maioria dos mal-estares e doenças que afligem as mulheres tem causas psíquicas. E por causa da tensão moral de que falei, por causa de todas as tarefas que elas assumem, das contradições do ambiente no qual se debatem, que as mulheres estão constantemente cansadas, até o limite de suas forças. Isso não significa que seus males sejam imaginários. Eles são reais e devorantes como a situação exprime. Mas a situação não depende do corpo, e este que depende dela. Assim, a saúde não prejudicará o trabalho da mulher, quando essa tiver na sociedade o lugar de que precisa. Pelo contrário, o trabalho a ajudará poderosamente a obter um equilíbrio físico, não lhe permitindo que se preocupe com este sem cessar. Aí ela volta enquanto Clarice. Quem disse isso? Uma das mulheres que mais estudaram os problemas de outras mulheres, Simone de Beauvoir. Você concorda? Fim da citação. Então, a Clarice não teve medo de citar a Simone porque ela sabia que as pessoas não conheciam todo o fervor que aconteceu quando a polêmica, né, a repercussão da obra do Segundo Sexo, que foi criticada pela ala conservadora, pela esquerda, o Vaticano, né, colocou a obra no Index, e aí o Brasil não tinha todo essa informação, e ela pôde citar o nome da Simone. Então, nessa obra, a Simone denuncia o papel do soberano, do homem, em outras questões que têm relação com a naturalização da inferioridade feminina, e ela tenta desconstruir isso, né? Quando Clarice escreve, óbvio, né? A Simone e a Clarice, elas têm isso em comum também.
Quando a Clarice escreve para o Jornal do Brasil em 1967, ela fala na publicação de 19 de agosto, intitulada As Crianças Chatas, sobre a fome. Início da citação. Não posso pensar na cena que visualizei e que é real. O filho está de noite com fome e dor e diz para a mãe: estou com fome, mãe. Ela responde com doçura: dorme. Ele diz: mas estou com fome. Ela insiste: durma. Ele diz: eu não posso, estou com fome. Ela repete exasperada: durma. Ele insiste. Ela grita com dor: durma, seu chato. Os dois ficam em silêncio no escuro, imóveis. Será que ele está dormindo? Pensa ela toda acordada. E ele está amedrontado demais para se queixar. Na noite negra, os dois estão despertos, até que, de dor e cansaço, ambos cochilam, no ninho da resignação. E eu não aguento a resignação. Ah, como devoro com fome e prazer a revolta. Fim da citação. Então, ela traz aqui as pessoas invisibilizadas dentro de um projeto de governo onde elas estão com menos do que elas precisam. Existe a fome, existe a dor, existe a forma física e mental da dor, e ela é desesperadora. A mãe aqui, ela não é impaciente, a criança não é chata. É a fome que elas não conseguem sanar, que desespera os corpos que estão carentes de comida. O escuro e o silêncio, a imobilidade, refletem a impossibilidade de sanar esse problema. Ela está acordada, essa mãe, o filho está amedrontado, eles estão preocupados com a condição. É uma ausência de política pública? Esse Estado, esse governo, governa para quem? Por quem? Eles estão conscientes enquanto eles estão despertos e resignados, mas eles estão fadigados, cansados. Então, Clarice se alimenta dessa revolta. E o prazer se relaciona ao ímpeto de permanecer incomodada com a situação. A Clarice não quer se resignar. Mas ela permanece incomodada. Tanto que em 16 de setembro, ela escreve sobre, novamente, com relação à fome, o texto intitulado Daqui a 25 anos. Eu comecei a olhar muito ele depois que nós participamos do segundo Conel, que uma pessoa fez essa pergunta: o que Clarice diria de hoje? E aí, por mais que não faça especificamente 25 anos, faça menos, né? Aliás, que faça mais tempo, ou seja, ela escreveu um tempo menor, em 1967, contando mais 25, né? Ela escreveu o seguinte: perguntaram-me uma vez se eu saberia calcular o Brasil daqui a 25 anos. Nem daqui a 25 minutos, quanto mais 25 anos. Mas a impressão, desejo, é a de que num futuro não muito remoto, talvez compreendamos que os movimentos caóticos atuais já eram os primeiros passos afinando-se e orquestrando-se para uma situação econômica mais digna de um homem, de uma mulher, de uma criança. Olha que ótimo, ela não leva para o sujeito universal. E isso porque o povo já tem dado mostras de ter maior maturidade política do que a grande maioria dos políticos. E é quem um dia terminará liderando os líderes. Daqui a 25 anos, o povo terá falado mais. Vou fazer um adendo agora. Clarice conheceu Carolina Maria de Jesus e o Quarto de Despejo. E eu me lembro da Carolina Maria de Jesus quando eu leio isso daqui. Quando a Carolina disse, né, que o país deveria ser governado por alguém que já passou fome. Mas, enfim, voltando para a citação. Mas, se não sei prever, posso pelo menos desejar. Posso intensamente desejar que o problema mais urgente se resolva, a fome. Muitíssimo mais depressa, porém, do que 25 anos, porque não há mais tempo a esperar. Milhares de homens, mulheres e crianças são verdadeiros moribundos ambulantes,
que tecnicamente deviam estar internados em hospitais para subnutridos. Tal é a miséria que se justificaria ser decretado estado de prontidão, como diante de calamidade pública. Só que é pior, a fome é a nossa endemia, já está fazendo parte orgânica do corpo e da alma. E na maioria das vezes, quando se descrevem as carências físicas, morais e mentais de um brasileiro, não se nota que, na verdade, se estão descrevendo sintomas físicos, morais e mentais da fome. Os líderes que tiveram como meta a solução econômica do problema da comida, que tiverem, né, serão abençoados por nós, como em comparação o mundo abençoará os que descobrirem a cura para o câncer. Fecha a citação. Quando Clarice escreve isso, ela está se posicionando politicamente, assim como ela se posicionou politicamente nos outros textos. A gente está falando de indignidade, de falta de dignidade, acho que indignidade é errado, né? De falta de dignidade. A gente está falando de invisibilidade mais uma vez. A gente está falando de crianças, de pessoas que são apagadas, de que a condição dessas pessoas ela tá sendo colocada em segundo plano, porque não existe uma solução econômica para o problema que mais importa, de acordo com Clarice, que é o básico, dá para as pessoas a dignidade, né? Enquanto eles estavam ali preocupados em combater o comunismo, né? Fazendo marcha contra o comunismo, contra o perigo vermelho, a Clarice acredita, então, que o povo deve governar, o povo sabe do que precisa. Ela volta para o passado dela, para tudo que ela viveu, para as dificuldades. E ela vê a fome como um problema urgente. Então, ela está contra a questão de a saúde pública ser colocada enquanto algo secundário, porque ela vê a fome como uma questão de saúde e também como uma questão de calamidade pública. Então, ela está, sim, questionando, criticando a ditadura militar e a forma com que o governo lidou com os problemas e invisibilizou os problemas, né? Como a gente viu na questão da censura. Quando a gente fala de endemia, você pensa numa doença que acontece num período histórico e que acomete grupos humanos, né? Mantendo, então, uma constância, né? Então, o que acontece? A fome está ali presente há muito tempo, por isso que ela é colocada como orgânica, como ela é naturalizada no corpo e na alma, porque ela está há muito tempo como um problema e as pessoas não olham para isso. Como julgar um brasileiro, como punir um brasileiro, se o Estado não lhe fornece o mínimo para se desenvolver? Se a gente pensa em fome, a gente pensa em criminalidade, né? E Clarice escreve nós, ela se identifica com isso que ela está dizendo, com essa situação. E no momento em que nós estamos vivendo, pesquisar a ditadura militar é resistir ao revisionismo, que de tempos em tempos vem nos assombrar. É resistir cientificamente a princípios morais e cívicos que desrespeitam as diferenças, em um contexto onde a ciência é desfigurada e perseguida. Ciência como a que a gente está fazendo agora. Então, para terminar, gente, eu noto como Clarice, eu enfatizo como Clarice não acreditava nas fronteiras e nos estereótipos de gênero. Ela queria aproximar, pensar numa questão que lembra a emancipação feminina, mas sim aproxima os gêneros, desacreditando naquilo que os diferencia. Por isso ela fala da luta pelos direitos da mulher, ela fala sobre o binarismo, não especificamente com esse termo, mas homem e mulher, né? Que o binarismo, ele pavimenta uma estrada de tijolos. E a Clarice, ela vem aqui falar na luta dos direitos da mulher, na desnaturalização, a estrutura binária nos marcadores performáticos construídos e reproduzidos sobre essa égide, sobre a estrutura, como quem pavimenta a sua própria estrada de tijolos amarelos para a independência, a autonomia e o reconhecimento do valor feminino, dissociado do matrimônio, ou mais precisamente da autoridade marital.
e, por fim, sobre a invisibilidade, sobre o silenciamento e o sofrimento do povo brasileiro. Há muito de Clarice na sua escrita. A sua formação, o seu lugar de fala enquanto mulher, trabalhadora, estudante, mãe, desquitada, as barreiras socioeconômicas, a cobrança social, o ser mulher deslocado, que trazem em si todas as características. Às vezes as pessoas não observam o quanto há de política no que Clarice escreveu e o quanto, por trás de uma simples receita, há uma vontade, um desejo de emancipação. E como, independentemente do que está sendo escrito, é a produção de uma fonte histórica, é a participação de um sujeito feminino, de uma sujeita da história. E Clarice é parte da história. E ela se posiciona. E foi isso que eu quis mostrar para vocês, gente. Então, muito obrigada por enquanto. Acredito que agora a gente vai ter perguntas, certo? Isso, professora. Muito obrigado pela sua fala. Adorei toda a sua exposição. Acho que você conseguiu dar uma visão muito fresca e nova que eu não tinha me atentado nas leituras de Clarice. Então, foi muito bom ouvi-la ao longo da história e colocada e sendo posicionada e sendo essa escritora estratégica que você nos evidenciou. Então, professora, a gente tem aqui nas inscrições de perguntas participantes uma pergunta da professora Tânia Sandrone. E, e aí eu dou agora a palavra para ela. Professora, pode abrir o microfone e perguntar. Oi, amiga! Tudo bom, Cona? Abri a câmera também para você me ver, né? Só eu tô te vendo aqui. Ai, que bom! Que bom te ver. Realmente. Bom, pena que o encontro não é presencial, né? Seria mais gostoso, mas ainda bem que a gente tem esse recurso, né? Nós temos o resto da vida, amiga. Então, tá bom. Eu queria comentar com você, né? Acho que muito do que você falou está de acordo também com o que eu vou, de alguma forma, falar. Essa questão do posicionamento político, né, da Clarice, que ela não era essa escritora alienada que dizem, né, que ela só se preocupa com questões subjetivas, né, da introspecção, e ela tem, sim, uma participação que não é uma participação política engajada no sentido de militante, né? E aí, como você falou da Simone, o texto que você citou da Simone, ela já tinha colocado no comício, em 52, e outros trechos da Simone, né, que ela pegou, outros autores que a Simone cita, ela citou no comício também, sem dizer que aquilo estava na Simone. Então, ela tem aí essa estratégia, vamos chamar assim, dissimulada, de trazer em 52, já no comício, né, textos que estavam no livro do Segundo Sexo e que ainda aqui no Brasil nem se falava disso, né? Ele foi traduzido em 1960. Então, assim, não é uma estratégia militante, mas é uma estratégia de trazer a leitura, né? E eu queria saber, assim, o que você acha da eficácia dessa estratégia, porque ela simplesmente colocava os textos, né? Ela não comentava, ela punha o texto, né? A irmã do Shakespeare, que você comentou aí, também está no Segundo Sexo da Simone, né? E ela traz para o comício. Então, ela colocava os textos, mas ela não desenvolvia um comentário ou convocava para algum tipo de luta, né? Ela punha lá para a leitora tirar suas conclusões. Queria que você falasse um pouquinho dessa estratégia dela. Ai, legal, adorei a pergunta. No meu terceiro capítulo, Tânia, eu faço um método de análise que eu chamo de ciência secreta feminina, que também vem da Simone de Beauvoir, ciência secreta, né? Ela vai falar da amizade das mulheres e como as mulheres constroem um contra-universo, né?
O contra-universo também, se eu não me engano, é um termo que a Simone usa. Eu acredito que nessas conversas femininas, que são o que aparecem ali nas colunas, existe uma criação de um mundo onde elas trocam informações e também trocam cartas e respostas. A Clarice às vezes responde as autoras, e eu acredito que existe uma ligação daquilo que ela citou com outras coisas que ela escreveu. E aí eu tento construir isso. Como não é uma coisa só jogada. Claro, a Clarice faz porque ela quer que a pessoa, ela quer instigar, ela quer provocar, ela alfineta, né? A reflexão na pessoa. Mas ela depois, em outros muitos momentos, ela, se você for pegando e colocando junto os temas que ela traz, você percebe que ela constrói uma ideia e um enfrentamento, entende? Então, é como se ela discorresse em vários fragmentos sobre a mesma coisa, e aí ela aprofunda. Mas eu concordo com você. Ela coloca e é como se a gente colocasse agora assim, postei e saí correndo, né? E deixa o povo se matar nos comentários. Era mais ou menos isso que ela fazia. Só que, ao mesmo tempo, vamos lembrar lá, Tânia, daquele momento em que ela se posicionou na ditadura militar, que ela participou da passeata com outros autores, né, brasileiros, e porque estava sendo promovido pela UNE, né, pelos estudantes, ela está se colocando em favor da educação, que é algo que ela se posiciona, né, a favor da educação feminina, para que tenha uma emancipação, para que elas tenham uma profissionalização em outros textos. Então, eu penso que muito dela não se posicionar é uma questão de autopreservação. Eu uso, inclusive, esse termo, por ela ser russa, judia, né, ter o anticomunismo no Brasil, o antissemitismo. Então, por ela ser mulher, depois por ser desquitada, eu acho que tem uma infinidade de fatores que levam ela a tentar se preservar e não buscar o enfrentamento direto. E também toda a questão de ela, da personalidade dela, de ela ser estratégica, né? Ou oportunista, num sentido sem ser pejorativo, ou mesmo de fazer o termo que você usou, de dissimular, que também não deve ser colocado como uma coisa pejorativa. A gente tem que desconstruir isso. A dissimulação era uma forma inteligente das mulheres agirem, né? Então, realmente, Tânia, ela não tem o enfrentamento que uma Pagu teria, porque ela não tem interesse. Mas ela se posiciona, né? Parabéns Obrigada. pela apresentação, muito legal, Cauana. Então, professora, encerraram-se as perguntas. Foi só a professora Tânia que fez uma pergunta para você. E, professora, de novo, eu queria lhe agradecer demais pela oportunidade de ouvi-la. Queria conhecer o trabalho seu trabalho quando a gente se encontrou a primeira vez no Conel passado. E para mim foi uma felicidade e uma alegria imensa ouvi-la. Foi uma explanação que me fez também refletir esse outro lado de Clarice que eu pouco conheço. Então, assim, como ouvinte, eu quero lhe agradecer pela sua fala. Matheus, eu tenho 3 artiguinhos, se eu não me engano, publicados Sim. em 2 livros desse ano. Eu posso passar o link para vocês, porque o PDF é gratuito. Por favor. Espera só um minutinho, que daí eu já mando aqui para vocês agora. Espera aí. Eu vou copiar aqui, ó. Os 2 são da editora Pedro e João. Ó, vou colocar esse aqui. Um deles eu ajudei a organizar e o outro eu só participo. E aí vocês podem dar uma olhada em alguns dos artigos já que tem aqui. Aí, vocês sabem que nem sempre é fácil publicar coisas da Clarice na história, gente. Isso é uma verdade, professor. Realmente tem esse lado, tem uma visão pejorativa, realmente.
E ainda mais que daí eu não estou falando das obras literárias, né? E as pessoas têm uma Isso, mania de diminuir o trabalho isso, dela na imprensa, que eu acho muito ruim, porque a gente tem que estudar tudo que ela fez, né? isso, isso. Professora, muito obrigado. Peguei aqui os arquivos. Obrigada eu, gente. Foi um prazer imenso. Obrigada por me escutarem, tá? Ana Beatriz, obrigada. Então, eu comecei a conhecer o lado da Clarice. Obrigada, meninos. Obrigada, meninas. Eu conheci o lado da Clarice a partir da Nunes. Eu sou muito, muito grata pelas compilações que a Nunes fez e pela Tereza Monteiro também, que compilou as correspondências, grande parte das correspondências. E eu falo isso na minha tese, gente. As mulheres, elas constroem história juntas. A Clarice, quando ela produziu, e as outras, quando compilaram, por exemplo, a Gottlieb, quando ela foi atrás de tudo que ela escreveu para fazer a fotobiografia e a biografia da Clarice. Então, são mulheres escrevendo história, mulheres como sujeitas da história, né? Muito obrigada, gente. Beijo. Obrigado, professor. Obrigado aos ouvintes também por presenciar a palestra da professora. Só agradecer e a gente continua com o Conel. Ainda tem algumas palestras hoje, né, hoje à noite, e amanhã o dia todo, o último dia de evento. Então, obrigado pela participação, pelas palavras de carinho para a professora. E, professora, obrigado. Espero que no próximo evento também teremos a senhora novamente conosco. Ah, eu adoraria, né? Vamos ver como é que vai estar a vida, mas se der, Pois eu é. vou com certeza. Oh, professora, Beijo, muito feliz. gente. Muito Tchau, obrigado. tchau. Tchau.